O PS está em campanha eleitoral e José Luís Carneiro é o candidato da continuidade. Ministro da Administração Interna, foi secretário-geral adjunto do partido com António Costa e depois secretário de Estado das Comunidades. Em entrevista ao ECO, nesta edição especial, José Luís Carneiro explica as suas prioridades políticas na saúde, na educação e na habitação, mas também a relação com a esquerda partidária, sempre fora do governo, e a vontade de contar com Pedro Nuno Santos no dia seguinte a uma vitória no partido. José Luís Carneiro, bem-vindo ao Estúdio ECO. Uma semana intensa. Gostava de lhe começar por perguntar sobre os notáveis que estão a aderir à sua campanha. Parece, a avaliação é minha, que a sua candidatura é dos notáveis, mas a máquina, o terreno, está com Pedro Nuno Santos. Esta leitura é correta? Não. Muito obrigado pelo convite, António Costa, para estar convosco. Não é uma leitura correta. As bases do partido, os militantes do partido, têm vindo a aderir de uma forma muito expressiva à candidatura e por uma razão muito simples, porque entendem que ela responde a duas questões fundamentais. A primeira é, nós não temos condições para crescer à esquerda, porque não há, digamos, bases eleitorais à esquerda, e porque entendem que o PS tem um espaço político natural. Corresponde quase que a um espaço vital do PS, ou seja, o grande centro político social, é um partido centro-esquerda da esquerda democrática, que como partido fundador das liberdades, dos direitos e das garantias, é um partido europeísta, progressista, reformista, e portanto as bases do partido têm uma consciência muito aguda do espaço político do PS, onde deve estar para ganhar as eleições. Os notáveis, efetivamente há vários notáveis, personalidades que deram contributos muito significativos à vida do nosso país. Sinto-me naturalmente honrado com o facto de ter o apoio dessas personalidades que têm vindo consecutivamente a reforçar o seu apoio. O que efetivamente está relativamente condicionado é a estrutura intermédia do partido, ou seja, é aí que tem que ganhar, é aí que tem que fazer trabalho ainda. Não, onde eu tenho que ganhar é em cada militante, porque cada militante é um voto, cada militante é uma expressão autónoma de vontade. Agora, há uma estrutura intermédia de federações e dirigentes conselheiros que efetivamente há muito tempo estavam, digamos, num compromisso com o meu camarada, Pedro Nuno, e portanto ficou relativamente condicionado na sua liberdade de opção. As bases estão digamos, demonstrarem que cada voto conta, cada voto é livre, é autónomo, porque não há donos de votos no Partido Socialista, porque é um partido democrático. Pedro Nuno Santos já estava a trabalhar, era público e notório desta campanha. Foi um comportamento, tendo em conta a responsabilidade que tinha no partido, primeiro como ministro, depois deputado. É um comportamento aceitável do ponto de vista ético, fazer esse trabalho de campo ainda com o governo em funções? Bom, essa é uma avaliação que têm de ser os militantes a fazê-la. Eu respondo por aquilo que é a minha disponibilidade para servir o Partido Socialista. Pude compatibilizar a minha independência com uma lealdade à equipa e com uma lealdade a quem me convidou para estar nesta equipa, o nosso Primeiro-Ministro e Secretário-Geral António Costa. Esta candidatura, ela fundamentalmente é o resultado de um entendimento de que o PS não pode perder a sua autonomia estratégica. O que é que isto significa? Mas o que é que significa? É isso mesmo que eu vou poder explicar. Fazer alianças à esquerda é perder a sua autonomia estratégica? Significa que nós temos que separar dois tempos, dois períodos. Há um período 2015-2019, que foi um período em que houve um acordo de incidência parlamentar que permitiu que o PS fosse capaz de reconstituir uma relação de confiança dos cidadãos com as suas instituições democráticas. Valeu a pena? Depois de um período de assistência financeira, conseguimos de novo recuperar bens e serviços essenciais. Eu recordo-me que tivemos uma sobre-austeridade que chegou ao ponto de encerrar a administração da justiça em muitos territórios do país, que para mim foi dos pontos mais críticos das decisões que já lá vamos, porque hoje a justiça e os médicos e a educação estão exatamente a funcionar melhor. Mas lá vamos. Fundamentalmente o que quero dizer com esta questão da autonomia de decisão e de estratégia do PS. O PS, por ser precisamente o partido que fala com o grande centro político democrático, por exemplo, em 75, 76 foi fundamental para que o Mário Soares conseguisse dialogar com o PPD e com os democratas cristãos na conquista das liberdades e até na afirmação do projeto de sociedade que defendia.
em que a liberdade é fator fundamental, e sobretudo compatibilizado com o valor da igualdade e da fraternidade, mas depois, em 2015, o António Costa também utilizou a mesma autonomia para conseguir romper com o denominado arco da governação, tendo em vista recuperar funções essenciais do Estado Social. Ora, é essa autonomia que nos permite o quê? O PS, nomeadamente nas políticas sociais, nas características do investimento público, nomeadamente na hierarquia das suas prioridades, constrói soluções de política com os nossos partidos à esquerda. Mas há matérias que exigem um especial ímpeto reformista que se constrói com o centro político, com este grande centro político, nomeadamente nas funções de soberania, naquilo que tem a ver com o caráter duradouro da própria reforma do sistema político, no que respeita, por exemplo, a compromissos duradouros na área da saúde, ou na área da educação, ou na área da justiça, para falar da política externa, da defesa nacional, que exige um especial compromisso com aqueles que historicamente o assumiram e que fez com que tivéssemos mantido historicamente linhas, nomeadamente da nossa política externa, que foram sendo linhas de política externa consolidadas, seguras, maduras, e algumas delas que vêm desde a nossa autonomia nacional. Portanto, é esta capacidade, este espaço de diálogo e de concertação política que o PS tem que manter intacto, porque essa é a sua própria força, enquanto partido charneiro do sistema político nacional. Vamos ver então. Vê como possível discussões de incidência parlamentar à sua esquerda, não vê possível um governo que integre membros do Bloco de Esquerda e do PCP? Não. Não vejo como viável e como possível, porque uma questão são acordos de natureza parlamentar. E também que fique claro, também não vejo um bloco central. Ia perguntar isso naturalmente, mas vamos primeiro à esquerda. Porque precisamente nem bloco central, nem governo com PC ou bloco no governo. Por uma razão simples, porque entendo que há linhas essenciais das nossas opções políticas, nomeadamente no plano externo, no plano dos acordos do país, que naquilo que é o nosso posicionamento em matérias de defesa, segurança e de política externa, que são incompatíveis com a visão programática que tem quer o Bloco de Esquerda, quer o PCP. Por exemplo, já sou defensor que o PS possa abrir as portas para o diálogo com esses partidos, por exemplo, para coligações autárquicas. Do meu ponto de vista, é desejável, por exemplo, em determinadas autarquias, dou duas, Porto e Lisboa, mas o que é possível e desejável, que seja possível construir soluções de política local quer com o Bloco, quer com o PCP. Dou-lhe um outro exemplo. O facto do PCP ser um partido que está notório publicamente ao lado da Rússia neste processo não o incomoda? Essa é a razão pela qual eu entendo que é possível acordo de incidência parlamentar para efeitos de políticas públicas, mas que é dificilmente compatível, nomeadamente com aquilo que é a nossa abordagem da política externa, quer em relação à Aliança Atlântica, quer em relação, por exemplo, aos compromissos do Tratado Orçamental, no que respeita ao Bloco de Esquerda. Agora, olha, posso estar de conta que, por exemplo, nas últimas autárquicas, eu como secretário-geral adjunto, ainda fiz um diálogo com o PCP para verificar se havia condições de acordo, quer em Lisboa, quer no Porto, em relação às coligações autárquicas, porque são matérias diversas que não têm a ver com essas matérias estruturantes do posicionamento externo do nosso país, porque sabemos bem o que foi o esforço de consolidação dessas conquistas. Então, e se o Bloco de Esquerda ou o PCP, ou os dois, numa situação de governo minoritário, vitória, mas sem a maioria absoluta, lhe colocar como condição: eu viabilizo um governo do PS, mas exijo presença, integração no governo? O que é que faz? Bom, eu, como é evidente, não decidirei sozinho. Eu julgo que nenhuma liderança deve decidir por si só. Procurarei ouvir os órgãos do partido, quer a Comissão Política, quer a Comissão Nacional. Devo dizer, aliás, que o António Costa, nosso primeiro-ministro e secretário-geral, então, em 2015, não tomou a decisão definitiva de constituir o acordo à esquerda sem ouvir a Comissão Política e, particularmente, também o nosso grupo parlamentar. E foi quando clarificou essas duas questões. Recordei ontem, aliás, com o Vera Jardim, que ele próprio foi o primeiro a intervir na Comissão Política, perguntando então como é que é a Aliança Atlântica e como é que é o Tratado Orçamental. Questão que o António Costa logo esclareceu, que essas matérias seriam, de facto, matérias nas quais nós manteríamos a nossa identidade programática. Mas levará a essa posição, não é? Levará a essa posição, se colocar esse cenário, terá que ter o secretário-geral uma posição. Prefere
não ser governo a meter Bloco de Esquerda e PCP no governo? Eu já fui claro sobre em relação a essa resposta, mas, por exemplo, eu vejo que há um deputado e um partido com um deputado. O LIVRE é um partido que tem tido posições que eu entendo que são posições totalmente compatíveis com as nossas opções de política, e entendo até que tem tido uma função muito construtiva na forma como tem garantido a representação parlamentar. Na verdade, por oposição, teme que Pedro Nuno Santos, se ganhar as eleições internas do PS, possa levar o Bloco de Esquerda e o PCP para o governo? Bom, fundamentalmente, são perguntas que têm que ser colocadas ao meu camarada Pedro Nuno, e também ao outro candidato, que é uma outra candidatura. Exatamente. O Daniel Adrião. Temos que respeitar as candidaturas, Exato. porque elas têm a mesma legitimidade. Agora, há algo que eu quero dizer, que é o seguinte: efetivamente há um ponto de partida diferente entre aquilo que é o posicionamento do Pedro Nuno e o meu posicionamento no partido. Esse é um ponto de partida diverso. Somos camaradas, integramos naturalmente digamos, o socialismo em liberdade, como afirmava o nosso fundador Mário Soares, mas temos pontos de partida diferentes e abordagens diferentes em relação ao modo como devemos construir as soluções para o país. Há algo que eu quero garantir a quem me vê e a quem me ouve. Nos momentos cruciais da vida nacional, eu colocarei sempre os interesses do país acima dos interesses partidários, porque o partido e os seus valores, os princípios, têm uma dimensão essencial, que é a de serviço ao país. Quando o PS em 73 é fundado, depois de um percurso histórico que vem do século XIX e como se foi desenvolvendo, não há tempo para explicar essa história do PS, mas quando em 73 é conhecida. Quando em 73 se assume como um partido que luta contra, digamos, uma ditadura, ele fundamentalmente lutou contra a ditadura, defendeu e bateu-se pelas liberdades e conseguiu, digamos, afirmar esse valor das liberdades e, naturalmente, a partir das liberdades, construir uma sociedade mais justa, mais fraterna, mais solidária, removendo os obstáculos que são obstáculos à criação de uma sociedade mais plena, mais digna do ponto de vista do desenvolvimento pleno das condições de vida das pessoas, que está bem patente no artigo 13º da Constituição, no valor e no princípio da igualdade. E, portanto, essa é a matriz do PS, mas um partido que é europeísta, um partido que tem compromissos atlânticos desde a sua fundação e que tem compromissos também de valorizar o desenvolvimento, mas sem colocar em causa também a responsabilidade. E esses são valores essenciais. Ouvimos por estes dias Pedro Nuno Santos dizer que é social-democrata, não é esquerdista, que é social-democrata. É uma espécie de reposicionamento político. Eu de facto verifiquei que essa manobra tática foi desenvolvida com várias operações, mas que... Por exemplo, trazer Francisco Assis para a candidatura, que foi o Almeida Beleza, presidente da SEDES, mas de resto até Francisco Assis, que foi tão crítico da geringonça e que recentemente veio dizer que afinal a geringonça tinha tido muitos méritos. Bom, eu diria que trata-se de uma operação de cosmética, mas que eu diria que quem conhece as posições que foram sendo assumidas ao longo do tempo, julgo que está consciente daquilo que representam essas manobras que eu poderia considerar manobras táticas. Daí lhe faço esta pergunta. Se ganhar as eleições para secretário-geral, convida Pedro Nuno Santos para manter-se nas listas de deputados? É evidente que há autonomia também das distritais, obviamente, mas aí o secretário-geral vai ter um papel muito importante. Ganhando as eleições internas, que papel é que vê para Pedro Nuno Santos? Respeitarei aquela que é a tradição pluralista do próprio PS, que é uma tradição que vem dos nossos mais velhos e que fundamentalmente dá conta de que é importante que os próprios órgãos do partido representem essa pluralidade e essa diversidade. E quando falo dos órgãos do partido, falo daqueles que são os mais relevantes, quer nomeadamente do Secretariado Nacional. Ou seja, entendo que o Secretariado Nacional deve também corresponder a essa diversidade e não deve ter uma abordagem monolítica, antes pelo contrário, deve ter uma abordagem de integração da diversidade, porque é essa diversidade que faz a força do PS. Portanto, vê papel para Pedro Nuno Santos, e assim umas eleições, José Luís Carneiro ganha as eleições. Vamos à políticas públicas. Foi membro do governo estes 2 anos, já tinha sido secretário de Estado e foi secretário-geral adjunto
do partido. O que eu lhe quero perguntar é, afinal, que herança é que deixa este governo PS? Eu vou-lhe citar 3, depois vamos calculizar, digamos assim, área a área, mas um país sem médicos, é um país sem professores, é um país sem habitação, pelo menos acessível à maioria de... E vive, obviamente, também não é de descurar, um tema de reputação difícil quando o governo cai por causa de uma investigação judicial. Esta é a herança que o seu governo, que fez parte, deixa ao país. António Costa, eu não me revejo no modo como vê essa herança. Eu diria que nós temos uma herança que eu considero uma herança muito, muito válida em vários domínios. Nós nunca podemos esquecer, começamos pela administração pública, pelo Estado, e depois passamos a outras áreas. Administração pública e Estado. Nós temos que ter consciência de que o período de assistência financeira ao país, isso não é querer desresponsabilizar, mas é olhar para a realidade tal qual ela se nos afigura e se nos afigurou em 2015. Nós tínhamos um país com 14% de desemprego formal, mas que andaria na casa dos 17%. Nós tínhamos um país cuja confiança nas instituições, se formos olhar para os indicadores de 2013, 2014, 2015, começam a melhorar a partir de 2014, mas os indicadores de confiança caíram abruptamente em relação às próprias instituições democráticas. E tínhamos, digamos, o país foi desguarnecido em termos de serviços públicos e houve decisões que foram tomadas na altura. Eu já chego lá. Chegamos ao dia de hoje. Os que hoje estão piores que nessa altura. Houve serviços que foram, por exemplo, houve fusões de serviços e de reestruturação de serviços cujos efeitos são duradouros. Quando você faz fusões ou faz extinção de serviços, os seus efeitos duram uma geração para conseguir reconstituir uma dizer que isso explica como chegamos à saúde e à educação. Eu vou chegar aí. E, portanto, eu vivi, por exemplo, na Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, o que foram os efeitos da degradação dos serviços consulares, nomeadamente no que respeita à exiguidade de recursos e até aos acordos de rescisão por mútuo acordo no próprio Ministério dos Negócios Estrangeiros e os efeitos que isso teve na dimensão da afirmação externa do Estado. E, portanto, a reposição, por um lado, de recursos humanos à administração pública, que houve um esforço imenso, fosse nas áreas de soberania, basta olhar para a área da administração interna. É preciso olhar para aquilo que tem vindo a ser feito um esforço e que só em 2020 para 2021, 2021 para 2022 é que começamos a ter estoque líquido positivo naquilo que foram as próprias admissões para as forças de segurança. O mesmo aconteceu em relação a vários acordos. Eu estive nas negociações sindicais, nomeadamente com os sindicatos de trabalhadores portugueses no estrangeiro, e foi possível fechar 9 acordos com os sindicatos para resolver assuntos que tinham, em alguns casos, vinham do período de assistência financeira, noutros eram anteriores à assistência financeira. E, portanto, reconstituir níveis, digamos, mínimos, não é níveis ótimos, é níveis mínimos de capacidade de resposta de serviços nas funções de soberania. No que respeita a outras áreas, nomeadamente no que diz respeito à saúde e no que diz respeito à educação, há duas questões que são estruturais e elas têm que ver, por um lado, com o envelhecimento de recursos, que aliás não é apenas na saúde, na educação, é também no ensino superior e em várias áreas da nossa administração pública. E, portanto, o esforço que hoje tem vindo a ser feito é um esforço progressivo, embora difícil, de rejuvenescimento de muita desta estrutura humana da própria administração pública. Passaram 8 anos, não é? Sim, e você veja o número de... Estamos em negociações entre o Governo e os médicos, porque, como dizia o próprio Ministério, o próprio Ministério e o CEO, estamos a viver o pior momento da história do SNS. Sim, mas convém ter a consciência de que entre 2015 e 2023 houve um reforço em todas as áreas de recursos humanos, desde os assistentes técnicos até aos médicos, até aos enfermeiros e até aos médicos. Os números dizem isso, com menos horas de trabalho, também sabemos, porque o aumento das horas de trabalho decidido pelo Governo também teve efeito. O mesmo aconteceu com os professores, mas continuamos na saúde. Vamos à saúde. Vamos lá detalhar a saúde. Na saúde e depois nas propostas que apresentam também para a saúde. É muito importante fazer o balanço e o que é que se propõe fazer. Como é que resolve o problema? Propõe fazer. Eu hoje, na conversa que tive pela manhã com o bastonário da Ordem dos Médicos e com o António Salles, que, como sabe, é médico, ele deu um exemplo que talvez seja útil para quem nos está a ouvir. Na geração dele, quando saíram do curso de Medicina, saíram 300 médicos, pouco mais de 300 médicos, para todo o país.
Nós estamos agora a formar mais de 2.000 médicos. Portanto, isto é um avanço muito significativo. Aliás, corresponde a um período dos anos 80, julgo que 85, 86, que é o período com números mais baixos de formação. Ora, essa geração, essa geração que entra no SNS nesse período, é precisamente a geração que está a entrar agora na idade da aposentação. Portanto, o que significa que o esforço de rejuvenescimento da estrutura humana é um esforço essencial. Claro que demora tempo, não é? Demora tempo, porque estamos a falar entre a formação geral e a formação de especialidade, estamos a falar de 12 anos para ter um médico pronto a operar. E, portanto, há esforços que estão a ser feitos hoje que vão ter resultados no futuro. O que é que está a ser feito hoje que é muito relevante do meu ponto de vista? Por um lado, a atualização do estatuto do SNS, que no fundo atualizá-lo às novas exigências. Segundo o esforço, que resulta aliás da experiência da pandemia, nós respondemos bem, com todas as dificuldades, com certeza, mas comparativamente a outras realidades, com países com outros recursos, que não são os recursos portugueses, nós respondemos bem à pandemia. Mas o que é que se detectou na pandemia? Detectou-se duas coisas muito importantes. Uma foi a falta de eficácia e de comando na estrutura do SNS, porque se encontra partido por muitas estruturas, administrações regionais de saúde, sim, depois o agrupamento de centros de saúde. Concorda com o modelo da criação a criação de uma estrutura hierárquica que tenha capacidade executiva para dar eficácia ao processo de decisão, implementação e monitorização dos resultados é uma mudança que demora tempo a produzir efeitos, mas que é essencial porque se detectou essa falha grave no decurso da pandemia. Vai mantê-la, Sr. Primeiro-Ministro? Sim, vamos mantê-la e vamos implementá-la, porque essa foi foi um dos elementos de maior fragilidade na resposta à pandemia, particularmente na articulação entre a saúde e a segurança social. Por isso é que houve a necessidade de designar aqueles secretários de Estado com poderes transversais de caráter regional para colocar os serviços a articularem-se uns com os outros. A outra mudança importante, significativa, tem a ver com o alargamento das unidades de saúde familiar denominado tipo B. Porquê? Permite melhores condições remuneratórias, porque permite também garantir o princípio da intersubstituição de médicos. Para quê? Para garantir que sempre que o utente vai aos cuidados primários de saúde, há sempre médico disponível para garantir o atendimento. Mas porquê que isso não foi feito antes? Em 8 anos, porquê que isso não foi feito? Porque está agora o Ministro Manuel Pizarro a negociar, nesta altura que estamos a falar, esse estatuto, por exemplo. Houve mudanças que foram sendo planeadas. Aliás, a Ministra anterior planeou muitas dessas mudanças, nomeadamente o estatuto do SNS, planeou também a estrutura executiva. Também acabou com as parcerias público-privadas. Já podemos lá chegar também. Depois, terceira mudança muito importante, a criação e a ampliação da experiência das unidades locais de saúde. O que é que pretendem as unidades locais de saúde? Dar resposta àquilo. Olha, eu tive experiência que eu fui autarca e presidia um conselho da comunidade, que tinha 5 municípios, 300.000 pessoas. E eu formei para mim um juízo que é um juízo fundamental no processo de decisão. Aqui, nós apenas conseguiremos resolver estruturalmente a sobreconcentração da resposta nos cuidados hospitalares e nos cuidados de emergência se tivermos bons cuidados de proximidade junto à população. Porque nós sabemos que há populações que recorrem aos hospitais e às urgências porque não encontram resposta na resposta de proximidade. Então agora, em função disto, o que é que me proponho fazer? No imediato, tive encontros já com o Presidente da CNIS, neste caso o Padre Lino Maia, da Confederação Nacional das Instituições Particulares de Solidariedade Social, e também com o Dr. Manuel Lemos, da União das Misericórdias. 4 princípios que estão estabelecidos entre nós para um compromisso, para ter resultados no curto prazo, enquanto à implementação das mudanças mais estruturais. Um acordo que permite ampliar, reforçar em 50% o número de consultas, exames de diagnóstico e pequenas cirurgias. Estamos a falar fundamentalmente 70% a 80% de cirurgias de ambulatório. E esta é uma resposta que atenua a pressão sobre o SNS. Segunda questão e segunda resposta importante. A garantia de que conseguimos, em 6 meses, garantir o regresso a casa de idosos que estão hoje colocados nos hospitais e estão acamados porque não têm uma resposta de retaguarda social nem têm uma resposta familiar. Dizem que estarem a essas instituições de apoio de proximidade, libertando camas nos próprios hospitais. Eles calculam em 1.500 camas que temos neste momento nos hospitais, ocupadas por pessoas idosas, vulneráveis, que não têm essa retaguarda. Neste momento, em 6 meses, temos capacidade para que 300
No fundo, é libertar 300 camas no SNS. Terceira resposta. A importância de olhar para as unidades de cuidados continuados que temos em todo o país, que é uma rede muito densa, já, nomeadamente com as misericórdias, com instituições particulares de solidariedade social, e acoplar a essa resposta respostas diferenciadas de saúde mental e das demências. É algo que está, infelizmente, está a acontecer por todo o país e é uma resposta muito importante. Uma outra, a quarta, que também como princípio, há respostas hoje já muito exemplares do ponto de vista do acompanhamento do sem-abrigo. Ou seja, respostas em que lhes permite, digamos, manter uma relativa autonomia ao mesmo tempo que se vai trabalhando a sua autoconfiança para voltar a reabilitar a sua relação com o tecido social. Há respostas, há uma casa-abrigo da Misericórdia do Porto, que foi, aliás, lançada pelo Dr. Manuel Lemos, é uma belíssima experiência, que deveria ser replicada, porque depois tem que ter acompanhamento multidisciplinar da Segurança Social, tem que ter acompanhamento da saúde, tem que ter acompanhamento da saúde mental, tem que ter depois acompanhamento também do restabelecimento de práticas associativas que estabeleçam laços com a vida social, para termos uma resposta deste domingo. Portanto, são 4 respostas que assumimos para a área da saúde no imediato. No imediato. Mas há uma coisa mais imediata, que é a discussão que está a haver nesta altura entre o Governo, o Ministro da Saúde e os médicos. Fechavam um acordo com os médicos nos termos em que os médicos estão a propor, com aumentos de 15%? Eu hoje consegui fechar também um princípio de orientação com o bastonário da Ordem dos Médicos. Reuni o meu dia começou precisamente pela reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos. Ele agora ficou a falar com os seus pares, mas apresentei-lhes uma proposta. Uma proposta para termos um compromisso de legislatura que tem que integrar, quer dizer, cujo principal objetivo, digamos, se pode repartir em 2. Demonstrar aos profissionais de saúde, não apenas os médicos, mas todos os que contribuem para o trabalho da equipa na saúde, estima, reconhecimento, consideração pela função essencial não chega, que desenvolve. Sim, sei que não chega. Até um campeonato da Europa foi anunciado aos jogos de futebol como um prémio aos profissionais de saúde, não é? Lembramos-nos disso. Mas eu notei, na conversa que tive com o bastonário, de que há aqui uma dimensão que tem que ser trabalhada, porque os médicos e os profissionais de saúde, todos os profissionais de saúde, os enfermeiros, os auxiliares, enfim, estiveram expostos a uma grande pressão no decurso da pandemia. E essa grande pressão provocou, digamos, um sentimento de desgaste pessoal e desgaste psicológico, e em que se nota que há uma necessidade de terem espaço para si próprios também, e uma das áreas em que nos falou foi a questão da formação, de desenvolverem projetos de investigação, de poderem transmitir o conhecimento aos mais jovens, e portanto tem que se criar condições para que esse espaço possa voltar a reconstituir essa tranquilidade e esse sentido de missão em relação ao SNS. Mas aquilo que propus também foi que nós pudéssemos, neste acordo, que depois terá que também contemplar questões ligadas naturalmente às progressões da carreira, às questões remuneratórias, mas também, por exemplo, uma área que está a descoberto, que é um plano de natureza plurianual de investimento na modernização de infraestruturas, porque tem havido vários investimentos, até com fundos europeus, com o plano de recuperação e resiliência, mas haver, portanto, digamos, um plano que tenha que ver não apenas com infraestruturas materiais, mas também com infraestruturas tecnológicas de caráter plurianual, que dê estabilidade e previsibilidade a essas condições de investimento que têm em vista dignificar as condições para o exercício da atividade. E do ponto de vista remuneratório, e permita-me aqui chegar a este ponto, que é um ponto crucial, tem a ver com aquilo para que serve o nosso SNS, que é garantir a acessibilidade e, sobretudo, a proximidade da resposta. E a questão está, nós devemos ter um padrão que seja uniforme ao país, certo, mas temos que ter respostas que se adequem também às realidades concretas em termos locais, ou seja, as necessidades da população de Freixo de Espada à Cinta ou da Alfândega da Fé são diversas das necessidades do centro de saúde daqui de Cascais, ou que esteja aqui em Sintra, ou que esteja no centro do Porto, no bairro que sirva ao bairro da Pasteleira no Porto. E, portanto, nós temos que encontrar modelos de contratualização em que as autarquias terão que ter um papel essencial, porque temos que articular a resposta de saúde com respostas sociais. Por exemplo, a resposta no que respeita ao diagnóstico social das famílias, o que tem que ver com as questões da escola, o que tem que ver com a pobreza e com as exclusões, o que tem que ver com
se quisermos, as condições de cidadania, e é por isso que na moção de estratégia que apresentarei, procurei estabelecer como orientação que a moção de estratégia estivesse articulada com os objetivos do desenvolvimento sustentável. Não está a responder à dimensão da remuneração. E eu acrescento-lhe uma coisa, para um tema, para podermos avançar aqui noutras áreas de políticas públicas. Já elogiou Fernando Medina como Ministro das Finanças, já disse até que se revê no Orçamento de Estado que está para aprovação e que vai entrar em vigor, qualquer que venha a ser a evolução política, pelo menos nos próximos meses. A verdade é que Fernando Medina disse: não há mais dinheiro para a saúde. O dinheiro que a saúde tem chega, é preciso agir de outra forma. É ou não necessário mais dinheiro para a saúde? Bom, devo dizer que na conversa com o bastonário ele deu-me conta de que a questão essencial não é a questão remuneratória. Deu-me conta? Sim. Deu-me conta. Publicamente não tem Sim, dito. mas disse-me que fundamentalmente há aqui questões que têm a ver com a própria organização e com a gestão do modelo que temos tido em curso e, sobretudo, esta ideia de que os profissionais têm tempo também para não estarem em sobrecarga, digamos assim, não precisa, do trabalho. não vê necessidade de aumentar o orçamento para a saúde. Eu entendo, o orçamento, contando com 2024, aumenta 70% Sim. comparativamente a 2015. Né? 2015. Chega quase a 14 mil milhões de euros. Ultrapassa os 13 mil milhões de euros. Portanto, portanto, um volume de investimento imenso. Eu admito, contudo, pese embora, como digo, não foi a questão colocada nesta reunião que tive hoje com o bastonário da Ordem. Nós temos agora que fazer uma segunda reunião de trabalho e eu admito que, sobretudo, para os mais jovens que concorrem precisamente ao desempenho das funções de medicina, efetivamente a base remuneratória possa ser objeto de análise e de avaliação, sobretudo... Isto é de aumento. Mas veja, é que quando nós falamos em aumentos para todos de 15%, nós talvez tenhamos que diferenciar os modelos dos aumentos. Por exemplo, das forças de segurança e o acordo de rendimentos que tivemos para a administração pública. Nas forças de segurança nós tivemos aumentos de cerca de 20%, de cerca de 12%, para ser mais rigoroso, entre 10% a 12% na base, e depois no topo estávamos com um aumento de 2% a 3%. O que significa que nós temos que aplicar o mesmo princípio a outras estruturas profissionais. Ou seja, temos que encontrar um balanceamento entre a diferenciação, sobretudo se queremos ser atrativos, nomeadamente para as mais jovens gerações, e sobretudo fixá-las no país, para que elas não tenham que procurar no exterior ou no privado a resposta público. E procurar fixá-las no público. Portanto, desse ponto de vista, eu diria que quer no plano do balanceamento em termos de valorização salarial, que deve, do meu ponto de vista, ser diversa em função da base de recrutamento e fixação daquilo que depois são já as estruturas intermédias remuneratórias, as estruturas superiores. E deve também ter um caráter plurianual, porque é evidente que o esforço feito de natureza plurianual atenua muitas das vezes os impactos orçamentais. E, claro, naturalmente que os aumentos salariais também têm que ter em consideração aquilo que é a criação de riqueza e o crescimento económico do país, porque se transformam em despesa permanente. Nós estamos com uma despesa, grosso modo, já de administração central, são, julgo, cerca de 27 mil milhões de euros de despesa com recursos humanos e, portanto, temos que perceber que num quadro de um orçamento de 126 mil milhões, 130 mil milhões, uma despesa fixa de 27 mil milhões ou 26 mil milhões, ou seja, nós temos aqui temos esta variável salários, administração pública, é uma variável que tem que ser sempre muito ponderada em função também da criação de riqueza e é por isso é que são variáveis que têm que se conjugar umas com as outras. Para fechar o tema saúde, não me falou, mas acabou por não responder. É possível o regresso, na sua avaliação, é desejável a discussão sobre o regresso das parcerias público-privadas ou não? Eu diria que, por um lado, a parceria com os parceiros sociais, eu acho que é essencial, acabei de o afirmar. E também entendo que há parcerias que, na avaliação que foi feita, são úteis ao próprio sistema, na medida em que elas não canibalizem o sistema público e o Serviço Nacional de Saúde, mas na medida em que elas possam garantir maior eficiência na maior prestação de serviço. Por exemplo, a União das Misericórdias afirmou-me, na reunião que tive, que conseguem garantir as consultas não ao preço e ao custo que o Estado assume, mas abaixo de 10% daquilo que o Estado assume. Portanto, temos que fazer essa avaliação. Não tem um ponto de princípio contra as parcerias público-privadas? Não, devem ser avaliadas nas suas vantagens
nos seus benefícios e procurar que essas parcerias não coloquem em causa, digamos, a sustentabilidade e a função estratégica do Serviço Nacional de Saúde como um esteio essencial, se quisermos, do próprio Estado de Direito Democrático, porque é um esteio essencial de igualdade e de justiça social. Isso é evidente, mas é evidente que não devemos partir de preconceitos em relação às parcerias que é necessário estabelecer com o setor social ou com os parceiros que nos ajudem a ser mais eficientes. Aliás, dizem-me que do ponto de vista da tecnologia, por exemplo, na utilização, nomeadamente de tecnologia de diagnóstico que seja complementar aos centros nevrálgicos, digamos assim, porque há centros nevrálgicos do conhecimento Sim. que devem estar no Estado e devem progredir no Estado. Mas há dimensões tecnológicas que podem ser externalizadas ou podem ser contratualizadas com o Estado, na medida em que os próprios atores privados têm maior capacidade de inovação e de investimento na modernização da infraestrutura tecnológica que auxilia, que complementa e que reforça as capacidades do próprio SNS. Na educação tem-se falado menos de reorganização e, sobretudo, de um tema que é basicamente recuperação do tempo de serviço. Ouvimos, por exemplo, o PSD disponível para negociar a prazo, um calendário plurianual, com o mesmo princípio que acaba de dizer para a saúde, uma recuperação do tempo de serviço dos professores. Na sua avaliação, o tempo de serviço dos professores deve ser recuperado ou não? Na totalidade, obviamente. Temos que ter pontos de partida. Qual é o ponto de partida? É o reconhecimento do percurso que se fez nestes últimos tempos. E qual foi esse percurso que é muito relevante do meu ponto de vista? A vinculação de mais de 20 mil professores, 8 mil no último ano. Segundo digamos, objetivo, o mecanismo de aceleração de carreiras abrange já, disseram há dias, já cerca de 4 mil professores. Terceiro, o trabalho imenso que foi feito para conseguirmos passar de 10 agrupamentos, digamos assim, de proximidade, Sim, para 63 agrupamentos de proximidade, permitindo aproximar os professores das suas áreas, da sua residência. No fundo, combatendo aquela ideia feita em real. do professor não é? com a casa às costas. O Conselho de Ministros aprovou na semana passada também agora apoios para as rendas dos professores que estejam deslocados, Sim. porque há sobretudo dificuldades na colocação de professores na grande área de Lisboa e a sul do país, em determinadas áreas, particularmente nas humanidades. E, portanto, são pontos que resultam do esforço que tem vindo a ser feito de melhoria. Mas que não tiraram as pessoas da rua, não é? As pessoas continuam a fazer greves Agora, há aqui na rua por causa de um tema. continua a subsistir um nó górdio. O nó górdio é, de facto, o reconhecimento de todo o tempo que, no entender dos professores, foi objeto de congelamento. O que é que se pode dizer com algum rigor sobre o assunto? A fórmula que foi encontrada foi uma fórmula para toda a administração pública. Contudo, continua a haver professores que dizem prevalecer assimetrias e injustiças relativas em determinados níveis e setores da atividade profissional. Pronto, com o que é que eu me comprometo? A reavaliar essa fórmula e validar a prevalência dessas injustiças. Se as houver, temos que ver o que é que significa em termos orçamentais. Exato. O que é que significa em termos orçamentais. Ou de comprometer-se a garantir a eliminação de eventuais injustiças sem saber as contas que tem hoje? Pois, não posso com rigor, não posso, nem devo fazê-lo. Em termos de responsabilidade, o que me comprometo é a avaliar o que significa, em termos orçamentais, a remoção dessas injustiças e depois, digamos, comprovando-se a existência dessas injustiças, estimado o valor e com, naturalmente, a disponibilidade orçamental que o país tiver, avaliar se temos ou não condições para assumir essa despesa permanente, porque se transformará em despesa permanente, evitando que ela possa contaminar outros setores da administração pública. Portanto, não vê como possível o ponto de partida com que os sindicatos estão a discutir com a educação e com as finanças, que é temos que recuperar para todos o tempo de serviço como que eles próprios definem com aqueles números, até vão aos dias, não é? O que eu tenho detectado é que muitas das vezes está a falar de realidades muito diversas. E o que eu julgo que é preciso afinar é do que estamos a falar, para provar, e provada que esteja essa injustiça, procurar corrigi-la. É isso que eu me comprometo a fazer, com um sentido de responsabilidade,
sem estar a prometer tudo e a todos, como verifico que o PPD está a tentar fazer, do meu ponto de vista, irresponsavelmente, e criando uma ideia de fragilidade da alternativa em relação, não apenas a estas matérias, mas a outras matérias também. Vamos a uma terceira política pública que é muito importante, que é a habitação. Na verdade, o seu adversário interno foi responsável pela pasta da habitação e teve responsabilidades e até lançou alguns projetos, enfim, cujos resultados foram, para não dizer outra coisa, no mínimo, muito limitados. Venceu também esse governo, o secretário de Estado, como eu dizia, não tendo responsabilidades diretas, e agora com o ministro. O que é que se pode fazer de diferente para que, num prazo razoável, não há balas de prata seguramente para resolver isto para o mês que vem, mas num prazo razoável, exista disponibilidade, mais casas no mercado, para que isso também permita que o preço, já não digo que deixa, mas pelo menos que não suba tanto. Tenho uma personalidade da vida cívica nacional que está a colaborar na nossa moção de estratégia, que é o Vasco Franco, foi vereador da Câmara Municipal de Lisboa e está a trabalhar particularmente nessa área da habitação, porque é, de facto, tem de continuar a ser uma prioridade política essencial. Olhemos para o ponto de partida. Temos 3 ou 4 medidas em curso. Uma, que é aquela mais estrutural em termos futuros, que tem a ver com a contratualização com os municípios, de cerca de 260 contratos, para, depois do diagnóstico de necessidades, o lançamento de investimento na construção de habitação, com fundos do Plano de Recuperação e de Resiliência, Exato. que já foram, aliás, reforçados. A segunda, temos um conjunto de medidas de apoio à renda. Eu diria que estas medidas, do meu ponto de vista, devem ser simplificadas, porque há vários programas e elas se confundem e pronto, se atrapalham umas às outras. Ou seja, não é? acho que temos que introduzir clareza, por forma a que esses mecanismos possam ser utilizados por um maior número de pessoas que necessitem desses mecanismos. E há pouco tempo foram tomadas aquelas medidas por parte do Ministério das Finanças de apoio, portanto, aos juros, digamos, à sobrecarga com os custos das taxas de juros. Isso é conjuntural, não é? Dos empréstimos à habitação. Tem a ver com a conjuntura de taxa de juros. Eu defendo que devemos lançar um novo, e agora o passo em frente. O passo em frente é um novo programa de habitação a custos controlados, como já tivemos num período histórico da nossa democracia, que em 2001, 2002, por força da crise também que vivemos internacional, entrou em declínio e foi, aliás, uma das fases em que o próprio setor da construção civil entrou numa debacle bastante Acha que o programa mais de habitação que acabou de ser aprovado não chega? Eu acho que nós temos que aqui, lá está, mais uma vez, numa parceria estratégica entre a Administração Central e as autarquias, lançar um plano de habitação a custos, dinheiro privado. de habitação a custos controlados, com dinheiro público, para acelerarmos a construção de habitação e também a colocação mais célere no mercado do tal edificado público que permitirá, muito dele que precisa de requalificação e outros que precisam mesmo de reconversão. Nós temos foram tomadas medidas também que alteraram a sede da localização da entidade que tem a responsabilidade da gestão do património público. Sim. Hoje está sob a alçada do Secretário de Estado da Presidência do Conselho de Ministros, precisamente para lhe dar outra agilidade na disponibilização desse património para efeitos de reconversão, de requalificação e disponibilizando com esse edificado público melhores condições de alojamento e, sobretudo, disponibilização de habitação. Isso seguramente para famílias mais vulneráveis, as casas a custos controlados serão seguramente importantes. O problema do país também é de uma classe média que não consegue aceder a estas casas. A verdade é que o Governo tomou um conjunto de medidas que assustou o setor privado. Isto é, por exemplo, o ano passado se deu um travão às rendas. Obviamente quem tem casas pensará, se calhar não vou tirar as minhas casas do mercado de arrendamento porque as rendas vão ser travadas de forma administrativa. Este ano já fez uma coisa diferente, o que também cria aqui um plafond. Sim. Como é que se cria a confiança? Porque eu ouço falar do Estado, mas o que é que vai fazer para apoio? Não é apoiar com dinheiro, é criar as condições para que os privados sintam a confiança para investir no mercado imobiliário, para que se construa mais. Mas temos que se construa mais, como digo, é necessário lançar um plano que, aproveitando o edifício... Isso é público, sim, para isso é público. Sim. Para que os privados construam mais. Mas nós temos todos a consciência que nos grandes centros urbanos as rendas praticadas são também confortáveis para as famílias
para as classes médias e particularmente para os mais jovens. Ou seja, a regulação é absolutamente indispensável porque as rendas não estavam a disparar agora, estavam a disparar desde o descongelamento, que foi o facto a desregulação que ocorreu precisamente também nos anos 2014, 2015, provocou, como se sabe, aliás, uma pressão sobre os grandes centros urbanos que levou não apenas à saída das famílias que viviam nos centros urbanos porque deixaram de ter condições para poder pagar essas rendas, não foi apenas na habitação. Nos pequenos estabelecimentos comerciais, bem sabe, há uma experiência de uma fuga imensa de populações dos centros das grandes cidades. Construiu muito menos, não é? Construiu-se muito menos. Por isso mesmo é que eu entendo que nós temos que avançar com a construção e a construção a custos controlados, muitas das vezes dando também a própria iniciativa aos privados. O IRU tinha vários programas de construção. Mas isso é para as famílias de menores rendimentos. Não, há modelos de construção para as famílias de rendimento classe média com construções dessa natureza. Aliás, há belíssimos projetos, quer na cidade de Porto, então ligados ao movimento cooperativo, foram, digamos, projetos não apenas de qualidade arquitetónica, que envolveram, aliás, alguns dos nossos melhores arquitetos nacionais, olha, Souto Moura, Cisa Vieira, estiveram em alguns desses projetos, que permitiram, Matosinhos é um bom exemplo, mas há também exemplos no Porto. Em toda aquela zona de Aldoar, no Porto, são exemplos, que foram projetos que foram objeto de contratualização entre Estado, cooperativas e cidadãos de classes médias, que permitiram precisamente dar essa resposta mais célere às necessidades de habitação, e eu entendo também que é aqui necessário um impulso para a execução. Veja que nós estamos com entre 4% a 5% daquilo que é, digamos, de oferta de habitação. Quer dizer, quando nós temos países mas não acha que com 20% de oferta nos países, dos países europeus. Portanto, e isso faz com que os jovens, aliás, esta é uma mensagem fundamental para os jovens hoje fiquem até muito mais tarde em casa dos pais, até aos 35 anos, 35 anos, porque não conseguem sair dos pais, porque não têm condições nem para pagar as rendas, que estão exageradamente altas, nem para a aquisição de habitação. Mas é aqui também uma nota importante. Noto hoje, nas mais jovens gerações, digamos, uma tendência para quererem, como aliás fez a minha também, para quererem ir ao empréstimo e, portanto, nós temos também que encontrar aqui uma fórmula de comparticipar nestes empréstimos, eventualmente com algumas garantias de Estado, para que jovens possam adquirir habitação. Porque há muitos voltar jovens... ao modelo da bonificação do juro. Acha que é o caminho? Há muitos jovens, como hoje, que vou ouvindo por todo o país, que querem... Aliás, foi assim que eu fiz também. Ou seja, eu comecei a trabalhar, fiz o meu empréstimo bancário, comprei o meu apartamento, paguei-o ao longo do tempo, procurei pagá-lo o mais cedo possível e depois vendi-o e voltei e comprei depois um outro já também na cidade do Porto. Ou seja, eu diria que os jovens que querem também garantir um pouco da sua autonomia, é claro que o arrendamento dá-lhes outra autonomia e outra mobilidade de vida, como é evidente. Mas há hoje também muitos jovens que tenho encontrado que querem não apenas respostas de apoio ao arrendamento, mas também respostas de apoio ao... Mas não o vejo muito empenhado no envolvimento do privado nessa resposta a um problema da habitação. Acha que a resposta deve ser sobretudo pública? Não, eu entendo que deve haver aqui a conjugação de todas as forças, do Estado, dos privados, do cooperativo, porque todos devem concorrer para o mesmo objetivo. Porque é evidente que se nós, do lado da oferta, garantirmos respostas mais imediatas, teremos o efeito de abaixamento dos custos, quer da aquisição, quer dos custos de arrendamento. Isso, eu diria assim, nós temos que conjugar todas as frentes para garantirmos, de facto, a diminuição da pressão, porque, de facto, agora, o que é que aconteceu nos grandes centros urbanos? Como bem sabe, melhor do que eu, porque acompanha muito particularmente a dinâmica da economia com detalhe. Fundamentalmente, o que aconteceu nos grandes centros urbanos não foi, digamos, uma construção para garantir níveis de custo de arrendamento adequados às necessidades das classes médias e particularmente dos jovens. O que aconteceu foi um fenómeno especulativo, porque sabe que há fundos de investimento que compraram edifícios inteiros, quiseram comprá-los sem... Recuperaram centros abandonados, não é? Quiseram comprá-los sem ónus, criaram até uma pressão imensa sobre quem estava nesses estabelecimentos, pequeno comércio, pequenos alojamentos. E o que nós temos que encontrar forma é de regular, e é isso que o Governo tentou fazer, é regular essa especulação para que ela não seja também perniciosa. Ou seja, o investimento privado é fundamental, mas também temos que o regular para não se tornar pernicioso, ou seja, porque criando uma capacidade de quase que de monopólio na oferta, depois cria movimentos especulativos nos fenómenos de arrendamento. Eu devo dizer que conheci isto no Canadá, conheci isto nos Estados Unidos,
e conheci isto na Austrália, onde temos comunidades portuguesas. E o que aconteceu foi que essas comunidades que viviam nos centros foram obrigados a venderem, e claro, mas venderam, de facto, muito valorizado, mas venderam o seu património. Sim. E foram para as periferias. E foram para as periferias. E, portanto, o que é necessário é encontrar o equilíbrio precisamente entre essa vontade de investimento privado, que felizmente tem sido crescente no nosso país. Às vezes se mantém com estas dúvidas criadas. Agora há uma questão que é fundamental. É evidente que aqui a política fiscal e a política de estímulos ao investimento direto estrangeiro e ao investimento, nomeadamente nestes mercados, é absolutamente importante. A estabilidade e a previsibilidade são fatores essenciais. Ouviu a ter uma opinião crítica da proposta do PSD, feita no Congresso do fim de semana, sobre o aumento do complemento solidário para idosos. Está contra o aumento do complemento solidário para idosos? Eu, fundamentalmente, pedi foi explicações, porque ninguém entendeu aquilo que o líder do PPD quis propor. Ou seja, houve uma, digamos, declaração que permitiu que houvesse o entendimento que estava a propor um aumento generalizado das pensões. Até, digamos, levando a que as pensões chegassem ao mínimo dos 820 euros. Verificou-se depois, na declaração que fez o líder parlamentar, numa declaração que fez à TSF, que afinal o líder parlamentar... A declaração eu, por sinal, até estive a acompanhar jornalisticamente, obviamente, o Congresso, e a declaração tem dois momentos. Um, é claro, o aumento de complemento solidário para idosos, e depois acrescenta uma expressão que é política, não é jurídica. Todas as pensões mínimas vão ser todas no mínimo de 820 euros, o que pode gerar essa dúvida, digamos assim. E por isso mesmo, mas vamos à substância da medida. E por isso mesmo eu pedi esclarecimentos. Fundamentalmente, eu tenho uma noção clara, mas julgo que talvez o líder do Partido Social Democrata não tenha a noção clara do que estava a falar, por uma razão, porque o complemento solidário para idosos não é uma prestação geral. Não. Pronto. Nem é automática. É condição de recurso. E depois depende da condição de recursos. O esforço que o Governo já fez foi o esforço de ir, digamos, aumentando o plafond relativo à condição de recursos, até ao 4º escalão. E, fundamentalmente, aquilo que está em cima da mesa, nomeadamente no trabalho que tem vindo a ser feito pela Ministra do Trabalho, em articulação com o Ministério das Finanças, é podermos olhar para essa condição de recursos e retirar-lhe a dependência. Neste momento, eu diria que é o ponto crítico da prestação, relativamente àquilo que tem a ver com os rendimentos dos filhos. Sim. Ou seja, porque bem sabemos... que há filhos que têm rendimentos e não dão aos pais esses rendimentos, obviamente. Bem sabemos que essa solidariedade intra e interfamiliar... às vezes não existe. Não, infelizmente, do ponto de vista daquilo que é a minha abordagem... Sim, até moral, abordagem humanista, infelizmente não acontece. Aliás, acontece muito generalizadamente o contrário. Ou seja, pais que são depositados, entre aspas, mas depositados nas instituições sociais e que nem têm a visita dos próprios filhos. E eu agora conheço essa realidade porque a nossa Guarda Nacional Republicana e a Polícia de Segurança Pública temos mais de 40 mil, cerca de 50 mil cidadãos idosos nos centros urbanos e rurais que a única visita que têm é das nossas forças de segurança tantas vezes. E, portanto, essa é uma das questões que pode ser melhorada na prestação. E que pode aumentar muito o número de pessoas atingidas pelo Nós temos neste momento um conjunto de cerca de 130 mil idosos a receberem essa prestação, portanto o complemento solidário para idosos. É claro que, digamos, alterar essa condição de recursos, uma coisa é removê-la totalmente, outra coisa é encontrar alterações nos escalões. Portanto, aqui é um assunto que também tem que ser estudado com profundidade em termos orçamentais. O princípio do aumento do complemento subscreve-o. Eu subscrevo o princípio do aumento do complemento, mas avaliado a esta questão da condição, porque eu julgo que a questão da condição de recursos e a dependência, sobretudo do rendimento dos filhos, do meu ponto de vista é mais importante do que propriamente a questão do aumento. E, portanto, devemos priorizar também a mexida na própria medida. Falemos de empresas. Tenho ouvido na campanha do PS muito discurso sobre distribuição na saúde, na educação, prestação de serviços públicos. Ouço pouco falar sobre a criação de riqueza, porque a criação de riqueza é crítica para pagar isto tudo. Sim. As empresas têm sido maltratadas, não têm? Não concordo. Nós temos em curso, no Orçamento de Estado, para sermos sintéticos, o que o PS fez no Governo foi demonstrar que era importante, e diria naquela agenda para a década, para a qual contribuiu Mário Centeno e outros economistas, foi demonstrar que nós poderíamos adotar um modelo de crescimento económico
que além das variáveis, nomeadamente investimento público e privado, e das variáveis exportações, nós podíamos também garantir crescimento económico e sustentabilidade das funções sociais do Estado pela via dos rendimentos e particularmente pela valorização dos salários. E, efetivamente, a prática demonstrou que a fórmula económica encontrada resultou, ou seja, nós conseguimos convergir mais com a média dos países europeus, nós temos vindo a ter taxas de crescimento superiores aos europeus. Superiores, vá. Sim, mas bom, Vamos ser rigorosos. Superiores em relação à média, porque os 3 ou 4 economias europeias que puxam muito pela média crescem pouco. Porque os nossos concorrentes diretos, que têm mais ou menos, estão a ganhar-nos terreno ano após ano. Aliás, para a riqueza por habitante, no conjunto da União Europeia, nós temos perdido lugares consecutivamente. mas o António Costa sabe bem que aí levávamos para uma outra discussão, que tem a ver com o posicionamento da nossa economia e com a nossa própria geografia em termos de competição do mercado do centro europeu. Há quem diga que, por exemplo, agora para a discussão da TAP, estarmos neste sítio é muito importante. Não há uma desvantagem. Aí é uma vantagem, nomeadamente uma vantagem intercontinental. Não é? Bom, mas para não entrarmos aí nessa discussão, que nos levava para uma discussão bem interessante do meu ponto de vista e que devia ser mais desenvolvida no país, no fundo que tem a ver com os fatores de competitividade e com os fatores, digamos, de bloqueio a essa competitividade, mas fundamentalmente eu diria o seguinte: nós aqui demonstramos com também a política de valorização de rendimentos que era possível, nomeadamente não apenas uma política de criação de emprego que foi essencial para garantirmos níveis de sustentabilidade das funções sociais do Estado e depois uma política de valorização salarial. A par disto, como se sabe, as taxas de execução do investimento público precisam de melhorar, aí estamos de acordo, mas eu prevejo que em 2024, 25 e 26, porque tenho a experiência no MAI do que tem a ver com o investimento PRR, e aquilo que eu vejo é que depois do planeamento, do concurso, vamos ter execução em 24. Agora é que vai vir. Não, veja, há tempos de execução, você sabe que há tempos de execução, tem experiência suficiente para saber disso, ou seja, nós temos planeamento de investimento que nos demora o planeamento 1 ano, o concurso demora-nos outro ano. O terceiro ano para o quarto é quando começamos a ter execução. Numa autarquia demora 2 anos, na administração central demora 3 a 4 anos. Mas o que é que propõe para fazer mais pelas empresas? Dito isto, eu tenho propostas concretas. Para já, eu falava das empresas, da grande parceria estratégica nas alianças que foram estabelecidas entre as instituições do ensino superior, as empresas e o tecido económico e o tecido social. Eu diria que essas alianças vão nos dar, digamos, As chamadas agendas mobilizadoras. As agendas mobilizadoras, do meu ponto de vista, é uma mudança de paradigma no que pode vir a ser a articulação entre o conhecimento, a inovação, a produtividade e o crescimento das próprias empresas. Mas apresento propostas para as pequenas e médias empresas. 97% do nosso tecido, como bem sabe, são pequenas e médias empresas e elas criarão cerca de 80% do emprego no país. 3 propostas no imediato, muito concretas. Uma proposta que tem a ver com os custos de financiamento. A mútua estabelece 2,5 pontos, o que significa que se nós, Estado, garantirmos estes 2,5, no fundo abdicando desses 2,5, significa que estamos a contribuir para reduzir em 1/3 o custo de financiamento das pequenas e das médias empresas. Segundo, tem que haver uma determinação à administração do Estado, e diria que também em articulação com a Associação Nacional de Municípios, às próprias autarquias, para que os reembolsos e os pagamentos tenham um máximo de até 90 dias. Porque a liquidez é essencial, bem sabemos, nas pequenas e médias empresas. A tesouraria é crítica. A tesouraria é um ponto. As empresas caem por causa disso. É um ponto crítico. Depois há uma terceira dimensão que tem a ver com a importância de nós conseguirmos, com os fundos não executados, com os fundos europeus não executados, redirecioná-los para o investimento tecnológico das empresas, ou seja, para a modernização técnica, para a modernização do capital fixo das empresas. Parece-me também muito importante que contribua para esse esforço e para o esforço de agregação de vontades, de cooperação. Eu vou falar de cooperação empresarial, porque é algo que estou convicto que os empresários aceitarão melhor do que a ideia da fusão. Porque sabemos bem que muitas das pequenas e médias empresas têm uma identidade muito associada aos seus líderes constitutivos. As empresas, as pequenas e médias empresas, as micro e pequenas, não avançarem para a consolidação para terem mais capacidade de investimento, mais capacidade de pagar melhor. Esse é um ponto crítico, assim como o ponto da transmissão da primeira para a segunda geração e da segunda para a terceira geração. São pontos críticos. Eu diria que
esses pontos críticos podem e devem ser trabalhados numa contratualização com as associações empresariais de nível intermunicipal, que já têm vindo a fazer um esforço, nomeadamente na formação, na capacitação da estrutura dirigente. Mas há aqui uma ideia que vamos deixar ficar na nossa moção, que é relativamente inovadora. A partir da experiência dos chamados COLAB, que são laboratórios colaborativos entre as instituições de ensino superior e o tecido económico e empresarial, nós sermos capazes de financiar a existência de células de conhecimento dentro das empresas. Essas células têm que ser financiadas temporariamente num período que tem que se avaliar qual será o período adequado para que essa incorporação de conhecimento Possa passar para o negócio. Possa passar para o negócio e possa também passar para a estrutura diretiva da empresa. Ou seja, mas tem que ser incorporada como algo que é aceite e que é integrado como algo que incorpora valor e que pode contribuir para a melhoria do desempenho no modelo de organização e de gestão empresarial. E, portanto, estas são algumas das ideias que tenho em vista poder lançar e pôr em prática. A banca está a cumprir o seu papel no apoio às empresas? Ora bom, o que me dizem é que as taxas continuam muito elevadas. Quando falo com qualquer pequeno ou médio empresário, dizem-me que as taxas são muito elevadas e que tem havido, sobretudo depois da crise financeira, tem havido também eu compreendo a cautela, pois cautelas e caldos de galinha não fazem mal a ninguém. Isso passou depois passou em 2008, 2010. Depois do que se passou nesse período, é evidente que a cautela é adequada, até porque os testes de stress à banca, nós não estamos, digamos, libertos de podermos ter tempos difíceis, tendo em conta a conjuntura, não apenas na Europa, mas também no Médio Oriente, julgo que os custos energéticos tenderão a aumentar, isso vai ter efeitos, estou convicto, efeitos na estrutura económica e na estrutura empresarial, e portanto compreendo a importância de haver, portanto, rigor na avaliação das condições para honrar os seus compromissos das pequenas e médias empresas, e é por isso que eu entendo que o Estado, em relação à garantia, pode aqui ter um papel a desempenhar nesse suporte, nessa retaguarda às condições de investimento empresarial. Presumo que então que não faça uma avaliação muito positiva do trabalho que tem sido feito no Banco de Fomento, não é? Devia ser feito mais, porque supostamente o Banco de Fomento também existiria para combater falhas de mercado, não é? É verdade. Eu aí tenho, devo dizer que é uma ideia que tenho que trabalhar, mas é uma ideia que tenho que resulta da minha experiência de vida política e de vida de serviço às comunidades regionais. Eu liderei uma cooperativa de desenvolvimento regional. E essa cooperativa de desenvolvimento regional tinha a gestão de um programa comunitário que era o programa LEADER. Depois tornou-se abordagem LEADER. E essa abordagem financiava pequenas ideias de negócio que se transformavam em projetos de investimento. Pequenos projetos de investimento. Podiam ir até aos 300 mil euros. E o que é que fundamentalmente detém nessa fase? Que nós, nos territórios de baixa densidade, mas onde há muitas micro, pequenas e médias empresas e que são criadoras de emprego e de oportunidades de vida. E autoemprego. A grande dificuldade, portanto, isto corresponde a uma capilaridade essencial de viabilização dos próprios territórios. Fundamentalmente, o capital, o pequeno, pouco capital que existe é um capital de aforro e fundamentalmente procura segurança. E o que falta é algum capital de risco, ou seja, algum capital de risco que permita que um jovem empreendedor, uma família, um casal de jovens empreendedores que queiram investir e avançar com o seu próprio negócio, haja uma resposta de suporte da própria banca. O BCP teve uma solução muito interessante que ia até aos 25, 30 mil euros para a pequena ideia que se transformava num pequeno, digamos, negócio de investimento. Eu diria que nós temos, de facto, que ser capazes de compatibilizar o apoio ao grande investimento, que são âncoras de investimento, ou seja, nós não podemos, eu quero dizer que sou muito claro sobre a importância dos grandes investimentos. Não é adversário das grandes empresas? Não, de forma alguma. O país precisa de grandes empresas. Entendo que o Estado tem que manter a confiança no grande investimento internacional. Eu acho que há um indicador de confiança que é fundamental. Eu repito permanentemente que é o maior indicador de confiança no país. Nós, entre 2015 e 2023, temos um estoque de capital direto, de investimento direto estrangeiro superior a 2015 em 48 mil milhões de euros. Sabem em que setor? No imobiliário? Bom, pronto. Mas há áreas onde se vê que, nomeadamente em áreas dos setores produtivos, nomeadamente nos setores da energia, e se quisermos também nos setores da energia associados às matérias-primas estratégicas, onde há vontade de investimento estrangeiro. E nós temos que manter o país como um país capaz
de manter esses níveis de confiança e de estabilidade de atração, naturalmente acompanhados com os instrumentos fiscais, com os instrumentos de apoio ao investimento, até com também a utilização de fundos europeus para esse objetivo. Mas isto não significa que nós não devamos também olhar para aquilo que é uma capilaridade do micro, pequeno e médio investimento. E, portanto, eu diria que no equilíbrio destas duas vontades está também um tecido económico mais robusto do país. Só para terminar este tema das grandes empresas, o país não deve abandonar os investimentos no lítio e no hidrogênio depois do que se passou nas investigações. Veremos o que é que vão dar e que vão correr o seu percurso. É claro que não. Em relação é claro que não. Se está demonstrado que são matérias-primas essenciais à capacidade do país fazer face não apenas às alterações climáticas, mas também à redução da sua dependência energética, e com isso pode mesmo ganhar um papel de liderança no quadro europeu nestes domínios, pois com certeza que o país deve aproveitar e valorizar os recursos que o território tem, como aliás o fazem os outros países, seja no Canadá, eu estive nas regiões do Canadá mais desenvolvidas e nas regiões da Austrália mais desenvolvidas, e onde estes recursos são não apenas valorizados, como são fatores cruciais da sua competitividade económica em termos globais. E, portanto, Portugal deve aproveitá-los e deve, sobretudo também, e isso acho que é uma nota que deve ser valorizada, que é procurar garantir que esses capitais que querem investir nesses setores nevrálgicos incorporam conhecimento nacional, nomeadamente conhecimento das nossas instituições de ensino superior. Por exemplo, nós temos dos centros de geologia dos mais relevantes em termos europeus, quer na Universidade de Porto, quer na Universidade de Lisboa, e nas outras universidades do país. Portanto, o que é importante é que estes capitais também incorporem e integrem fatores que são distintivos das capacidades nacionais. O data center, os acionistas, os promotores, já vieram dizer que estão a avaliar, face ao contexto, o projeto. Teve a oportunidade de falar com eles, de perceber se aquele investimento é para manter ou não? Não tive, e honestamente são áreas que em regra são acompanhadas pelo Ministério da Economia, claro. E não podia ter tido neste contexto como candidato a líder do PS. Agora, eu sei uma coisa, é que se eles não forem feitos no nosso país, outros países virão buscar esses investimentos, porque são investimentos nevrálgicos, estratégicos para a afirmação, até de um contexto que permita-me dizer que se há matéria em que o nosso Primeiro-Ministro teve uma visão de longo prazo, de médio e de longo prazo essenciais, uma foi, do meu ponto de vista, se quisermos, a valorização do posicionamento geoestratégico de Sines no quadro internacional, quer no quadro da energia, quer no quadro da interconexão do abastecimento energético com a Europa, quer também nas áreas dos transportes e da mobilidade, com as apostas que estão em curso, nomeadamente em relação à inserção do nosso país naquilo que são as redes de transportes, não apenas de pessoas, mas também de mercadorias, tendo em conta precisamente essa nossa situação geográfica em relação ao centro da Europa. Essa é a razão porque a TAP... Era com isso que eu queria fechar a nossa conversa, falar em empresas que o Governo tem considerado estratégicas. Essa é a razão. Quer vender a TAP ou não? O Governo tomou uma decisão que é para respeitar o objetivo da sua privatização. É importante que no caderno de encargos estejam salvaguardados, ou seja, que o Estado aliene a sua participação, não tem que alienar na sua totalidade. Eu acho que é importante manter uma participação, mas sobretudo que procure garantir que no caderno de encargos e quem venha a concorrer à sua privatização garanta essa função estratégica, nomeadamente na articulação intercontinental, na articulação com a diáspora, que é uma força de afirmação de Portugal no mundo, mas e de atração de investimento. Contratualizar seguramente com quem for dono da TAP. O meu ponto, se me permite, é que o seu adversário interno no PS prefere uma operação de venda de uma posição minoritária do capital da TAP. O Governo aprovou o contrário, uma operação de privatização maioritária, de 51% até 100%. Qual é a sua avaliação? Eu concordo que... Não, podia não concordar. Mas concordo com a posição que foi adotada pelo Governo. Portanto, entendo que... Entendo que há matérias em relação às quais o Estado deve abdicar de alguma da sua responsabilidade, porque, como se vê, deu maus resultados quando tentou entrar em áreas para as quais não está vocacionado. Se ganhar as eleições no PS, qual é a sua primeira iniciativa? Logo no dia seguinte. É dia 16 de dezembro, não é? Que é os resultados. O primeiro grande objetivo, depois da vitória eleitoral interna, é unir o partido na sua diversidade e na sua pluralidade
para, mais fortalecidos com este debate interno, recuperar esta tensão agora. mais fortalecidos com esta campanha interna, apresentarmos uma alternativa, digamos, uma proposta política ao país que seja capaz de lograr ter o apoio da maioria do centro político e social do nosso país, com uma garantia de que terão uma liderança que já deu provas na vida de capacidade de diálogo, de construção de consensos, de sentar à mesa pessoas que pensam de forma diversa, de forma diferente. Precisa de maioria absoluta para fazer isso? Precisamos de uma maioria que seja uma maioria capaz de nos dar autonomia para não ficarmos condicionados nas nossas opções de serviço ao país. Mas há aqui algo que é muito relevante, que é o seguinte: as sociedades hoje estão a viver uma polarização muito forte. E a polarização, ela conduz, como se viu no Brasil, como se viu nos Estados Unidos, como se está a ver na Holanda, como se está a ver noutros países europeus, na Argentina, a polarização excessiva fortalece os extremos, quer a extrema-direita, quer os extremismos de esquerda. E isso leva a que os moderados ao centro sejam digamos, completamente absorvidos por essa onda que se levanta nos extremos. Ora, o país precisa de alguém que tenha qualidade de liderança capaz de construir o diálogo com o grande centro político e social. Eu entendo que tenha um perfil de vida, de serviço público, quer como autarca, quer como secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, quer como também secretário-geral adjunto, que já revelou essas capacidades de construção de soluções de diálogo. Entendo que é o herdeiro de António Costa. Entendo que tenho qualidades para representar com gosto, com honra, um legado que o António Costa deixou, que foi um legado de construção de pontes e de consensos para servir o interesse do nosso país. A forma como António Costa sai não mancha o que foi esse percurso de 8 anos? Eu estou convicto de que, e por isso é que entendo que é muito importante que, no que respeita ao Primeiro-Ministro e tendo em conta aquilo que é do conhecimento público, naturalmente sem colocar em causa a profundidade e a qualidade da investigação, também quero mas não se deve colocar nesses termos. Devemos defender a independência da Justiça e a autonomia do Ministério Público. São valores cruciais, assim como também a presunção da inocência das pessoas. Mas estou convencido de que, provada que esteja a sua inocência, como estou convicto, profundamente convicto da sua inocência, o António Costa e o nosso Primeiro-Ministro terá ainda um percurso político, assim seja essa a sua vontade, pela frente. Sim, ainda vai ser candidato a Presidente da República. Essas decisões... A decisão é do próprio. Só ele. Mas o partido, neste caso, ele tem qualidades pessoais, tem qualidades políticas, tem provas dadas na vida pública. Tem perfil para ser Presidente da República. Que o habilitam a ser naturalmente Presidente da República, a ser um dos líderes europeus que tem hoje prestígio e reconhecido em termos internacionais, e para fazer essas pontes que a Europa precisa e também o mundo precisam. Eu recordo que ele, quando chegou à função de Primeiro-Ministro, teve mesmo um convite especial para fazer uma ponte com aquele que é um dos gigantes do mundo, que foi com a Índia, que depois pôde participar na presidência portuguesa da União Europeia e, portanto, essa capacidade de estabelecer pontes, nomeadamente no quadro europeu, e para que a própria Europa consiga estabelecer pontes com a África, pontes com a América Latina, pontes com a própria Ásia, Portugal tem, desse ponto de vista e da nossa história coletiva, tem uma função de interlocutor e de país que cria pontes de diálogo intercivilizacionais para as quais o António Costa, do meu ponto de vista, está especialmente habilitado. Portanto, vê-o ultrapassado, e a ser ultrapassado neste momento, vê-o mais como um papel internacional do que como um desempenho, uma ação, uma função política nacional? Por uma razão, ele tem-me dito sempre que gosta muito de funções executivas e que gosta de executar. E, portanto, eu vejo numa função em que ele sinta que tem, digamos, que pode dar um contributo para o prestígio das instituições e para, digamos, o entendimento e o estabelecimento de pontes que sejam pontes construtoras do serviço à humanidade. Porque eu diria que ele tem esse condão, fui-o conhecendo com maior profundidade e é alguém que tem um sentido de humanidade muito estruturalmente sólido na sua forma de ser e na sua forma de estar. Pese embora muitas vezes o procurem colocar numa outra perspectiva, mas aquilo que eu hoje conheço do António Costa é que tem um sentido humanista muito profundo e julgo que rompeu com muitos preconceitos na forma como foi Primeiro-Ministro do nosso país. José Luís Carneiro, obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado. Vista no Estúdio Eco.